Isso. Então vamos lá, gente, olha só. Uma coisa interessante também que eu quero falar, que eu sei, eu já vi aqui que tem muitas alunas minhas, né? Quem já é aluna, entre depois na plataforma de estudos, porque eu atualizei uma aula de biossegurança importantíssima, onde eu falo para vocês sobre as doenças transmissíveis, sobre o que fazer quando você se cortar, perfurar, né? O que fazer para evitar acidente de trabalho, tá bom? Coisa muito importante que muitas pessoas não sabem o que fazer na hora que acontece, né? Se acontecer. Lógico que a gente tem que tomar todo um cuidado para isso não acontecer, né? Porque depois a gente fica sem dormir por causa disso. Mas eu preparei uma aula bem interessante que eu penso que é um assunto que tem muita carência e que a gente tem que ensinar como que você procede na hora do desespero, né? Que pelo menos na hora do desespero, de repente, vocês lembram de mim. Então, eu coloquei em todos os meus cursos, independente se você é aluno de design de sobrancelhas ou não. Porque normalmente o aluno de design, ele vira aluno de micropigmentação. Então você já entra na micropigmentação sabendo, né? E eu acho que biossegurança é algo que a gente tinha que ter até na escola, pra gente saber como lidar com certas coisas. Porque às vezes a gente pode ter um acidente, né, com um agente pérfuro cortante contaminado, não só em atendimento, mas em outras situações da vida, e a gente não sabe como proceder, tá? Então eu coloquei essa aula em todos os cursos. Então, se você é aluno de todos os cursos, você vai ver a mesma aula em todos os cursos. É uma aula que deu mais de 40 minutos lá, ensino vocês a esterilizarem, como que vocês vão proceder, como que você vai fazer se você não pode comprar uma autoclave, tá tudo lá no curso, é só assistir, tá? Então, vamos lá. Por que a gente deve trabalhar com correções? Eu tô aqui com a minha colinha, né, gente? Porque tem que programar a live, tá? Então, senão eu esqueço de falar as coisas pra vocês. Por que nós devemos saber trabalhar com as correções? Por que isso é importante? A gente sabe que a micropigmentação, ela começou há não sei quantos anos atrás, né? Não tinha nem fumaça da Raquel ainda. Então, assim, a gente vai lidar com muita coisa que veio de antigo, né? E também muita coisa recente. Então, assim, como a micropigmentação ela cresceu, automaticamente o número de correções cresce também. E é muito comum que chega no nosso estúdio, no nosso espaço de atendimento, pessoas que procuram ajuda para consertar algum tipo de falha na sobrancelha delas, né? Seja cor, seja design, ela não está satisfeita com alguma coisa. E é muito triste quando chega uma pessoa assim e a gente não pode ajudar porque a gente não sabe, né? Você não poder ajudar porque realmente não tem jeito é uma situação. E quando você não pode ajudar porque você não sabe fazer aquilo, é frustrante. Então é ideal que a gente pelo menos entenda. Mesmo que depois você fale assim, eu prefiro trabalhar com sobrancelhas virgens, eu prefiro não trabalhar com correções. Mas pelo menos você sabe fazer, você sabe sobre o assunto e sabe orientar a sua cliente, né? Porque querendo ou não a gente lida com pessoas, quando tem alguma coisa para consertar na sobrancelha, né? Algum tipo de erro, são pessoas que às vezes estão com a autoestima até balançada, né? Então, assim, a gente precisa ter pelo menos uma palavra de apoio para essas pessoas, né? Se a gente não quiser trabalhar com a despigmentação e a neutralização, que são as correções. Mas acredito, assim, que como é uma coisa fácil de se fazer, né? Fácil no sentido, assim, quando você faz um curso estruturado com alguém que sabe te passar, tudo se torna mais fácil, né? Então, assim, se você pega para estudar, faz um bom curso, uma pessoa que entende, sabe o que está te passando, você tem mais segurança para fazer, então você acaba gostando. E despigmentação e neutralização não é difícil, gente, tá? São técnicas de correções que depois que a gente corrige, dá até prazer pra gente, porque a gente consegue devolver para nossa cliente a autoestima, tá? E vocês vão ver que é triste, tem dia que a gente pega umas clientes que dá vontade da gente chorar junto com elas, né? Então a gente precisa aprender sim. E um outro motivo que eu acho muito importante a gente aprender a fazer correção é o quê? Na época que eu não fazia correção, eu não comecei fazendo correção, né? Eu dispensava a minha cliente. Muitas vezes ela ia para algum outro lugar fazer a correção. E depois ela acabava fazendo a micropigmentação por lá. Ela não voltava. Dificilmente vai ser a pessoa que vai voltar, né? Por quê? Existem bons profissionais por aí também. Eu não sou a única boa profissional. Então, às vezes a pessoa dá a sorte de ir em algum lugar, que geralmente onde se faz correções são bons profissionais, né? E aí ela ficava por lá mesmo e eu perdia aquele trabalho. Eu ficava assim, poxa vida, mas eu tenho que dar um jeito. Aí eu resolvi aprender a trabalhar com as correções, tá? E vi que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta a gente ter bom senso e responsabilidade para trabalhar com isso, tá bom? E
interessante, porque, né, até deixei aqui um ponto, já ia esquecendo de falar para vocês, sobre os lábios. A micropigmentação labial, ela tá tomando uma dimensão grande agora que a mulherada tá procurando para fazer micropigmentação labial, né? Porque as pessoas ainda pensam assim, poxa, mas lábios vai doer muito, é muito sensível, mas hoje a gente sabe que a gente tem recursos, né, como anestésicos apropriados para essa região, para reduzir essa dor. Só que, como está aumentando o número de procedimentos de lábios, automaticamente se aumenta também o número de correções. E isso é para tudo, gente. Isso é na medicina, isso é em qualquer lugar. Não é só na micropigmentação, né? A gente tem bons profissionais e péssimos profissionais em todas as áreas. Não é só na micropigmentação, tá? A gente vai ter um pedreiro bom, um pedreiro ruim, um médico bom, um médico ruim, um advogado bom, um ruim. E aqui é a mesma coisa. Por isso que aumenta o número de erros, ok? Qual é a diferença de despigmentar e neutralizar? Eu vejo que tem uma confusão muito grande a respeito disso aí. Vocês estão entendendo? Tá legal? Manda corações, se vocês estão entendendo. Então tá bom. Subiu bastante corações. Qual a diferença de despigmentar e neutralizar? Despigmentar, o próprio nome já está falando. Você vai despigmentar alguma coisa, você vai tirar tinta, pigmento, tá? E quando a gente vai neutralizar? Quando a gente usa uma cor complementar para corrigir uma cor fantasia. Por exemplo, a gente vai corrigir com uma técnica de neutralização uma sobrancelha azulada, uma sobrancelha acinzentada, uma sobrancelha esverdeada, tá? Uma sobrancelha esverdeada, e aí isso vai fazer a técnica de neutralização. Tá? Então, a diferença de neutralizar e despigmentar é essa. E a gente despigmenta com diversos tipos de técnicas, como eletrocautério, despigmentação ácida, despigmentação a laser, tá? Então, a gente vai reduzir a carga de pigmento quando a gente vai falar sobre despigmentação, seja com qualquer meio desse que eu falei aqui, tá? Então, ficou claro isso para vocês? Eu vou abrir os comentários aqui, porque quero saber se tá ficando tudo claro mesmo. Estão entendendo legal o que eu tô falando pra vocês? Fala pra mim aí. Sim? Sim? Estão entendendo? A Renata, minha amiga. A Renata estudou comigo no curso técnico de estética. Lá em Vitória, Espírito Santo. Então tá, gente, é só porque é ruim a gente falar, parece que a gente tá falando pra ninguém, né? Então eu vou fechar de novo, tá? Já que vocês estão me entendendo, ok. Por que despigmentar? E por que neutralizar? Né? Por que a gente tem que fazer isso? Porque uma vez que você pigmenta, gente, se ficou errado, ficou um design errado, uma cor errada, você precisa ter uma técnica de correção. Então, por que a gente despigmenta? Quando a gente tem, por exemplo, um erro de design, de repente, deixa eu pegar aqui uma caneta. De repente, o meu ponto alto aqui, ó, foi cá pra cima e esse tá normal. Então, eu preciso fazer o quê? Uma despigmentação para arrumar esse erro de design, tá? A cor ficou muito forte, acontece muito, né? Eu tenho várias alunas, Raquel, o que eu faço? Errei na cor, ficou muito forte. Gente, isso é comum, esses erros acontecer quando você tá iniciando, entendeu? Atire a primeira pedra quem nunca errou, tá? Então, assim, eu não gosto de ver ninguém criticando o erro do outro, tá? Porque todo mundo já errou, mas todo mundo esconde. É assim que funciona. Então, assim, ficou muito forte aquela sobrancelha. O que você vai fazer? Uma despigmentação para tentar clarear, né? Então, por isso que se despigmenta. Para você tentar arrumar um design, para você tentar clarear uma cor que ficou saturada, né? Isso se chama saturação. E por que neutralizar? Para você devolver para aquela sobrancelha o castanho perfeito. Você tirar a sobrancelha do verde para o castanho perfeito, do avermelhado para o castanho perfeito. Então, por isso que se neutraliza, tá? Mas quando que a gente despigmenta e quando que a gente neutraliza? São perguntas totalmente diferentes. Por que despigmentar e neutralizar é uma coisa. Quando despigmentar e quando neutralizar é outra coisa, né? Então, a gente despigmenta quando tem erros de design, tem excesso de saturação, tá? E quando que a gente neutraliza? Quando a gente tem cor fantasia. Raquel, chegou uma sobrancelha para mim azul escura. Tem, existe. Posso neutralizar?
quando tem muita saturação, isso aí eu já vou dar para vocês na live. Carrega para a vida de vocês. Quando tem muita saturação, se você neutralizar, você só vai socando o pigmento naquela área, naquela pele. Socando mesmo. Você vai colocando, vai colocando. Chega uma hora, não dá. A gente tem um compartimento pequeno. Então, o ideal é que a gente limpe um pouco aquilo ali, deixe um azul um pouco menos saturado e vem e faz uma neutralização com uma cor complementar, tá? Uma coisa que pode acontecer muito durante o processo de neutralização é o quê? A sobrancelha chega de neutralização não, de despigmentação. A sobrancelha chega para você uma cor azulada, né? Enquanto você está despigmentando sessões e sessões, essa cor azulada, ela pode ficar um acinzentado, arroxeado. Então, vai trocando essas cores. Por isso que a neutralização ela é feita por último, entendeu? Com a técnica correta de neutralização, ok? Comportamento do profissional perante o erro. Eu achei assim, isso daqui por enquanto é o que eu achei de importante para falar para vocês, tá? Depois eu vou falar das perguntas que eu recebi no meu Instagram para responder aqui. Mas assim, nosso comportamento, né? Nós profissionais perante aos erros que chegam pra gente. Nós não somos juízes da vida de ninguém, então a gente não pode ficar julgando aquele profissional que errou. Errou, tá errado. Agora você tem que procurar uma solução pro problema da sua cliente. Não é procurar saber quem fez, não é procurar saber certas coisas que vão causar picuinha, fazer foto e jogar na internet, erro. Isso aí, gente, é o pior marketing que existe na micropigmentação, é você sair mostrando o erro de uma forma que você não se comunique bem com o seu cliente, porque o cliente corre disso, tá? Eu tenho uma aula de ética também dentro do meu curso que eu falo sobre isso. Então, até para poder se posicionar e postar sobre isso, a gente tem que saber. Você não pode sair postando do jeito que você quiser, da forma que você bem entender, tá? Então, assim, isso é uma questão ética, simplesmente ética. A gente fica, né, às vezes bravo porque chega às vezes erros inadmissíveis, isso vai acontecer. Mas a gente tem todo um jeitinho para poder falar sobre isso, postar sobre isso, tá? Você pode, por exemplo, fazer uma fotografia de um erro que seja desastroso e colocar assim na sua rede social. Técnica de correção realizada aqui no meu estúdio, onde eu posso devolver para você a sua autoestima. Então, assim, você está falando o que você faz de bom pela pessoa e não o que o profissional fez de errado. Deixa ele para lá, faz o seu, entendeu? Então, a gente precisa, quando a gente coloca na cabeça que a gente vai trabalhar com técnicas de correções, a gente precisa ser profissional, responsável, ter ética, tá? Então, é isso que está faltando muito no mundo da micropigmentação. Muita picuinha, né, na rede social. Então, eu falei assim, eu vou fazer questão de falar isso na live, porque se você tem a pretensão de entrar no mundo da correção, esteja preparado para ver de tudo, tá? Então, assim, e para lidar com diversos tipos de situações, tá bom? Eu abri, né, uma caixinha de pergunta no Instagram hoje e eu falei assim, eu vou selecionar algumas. Eu achei assim incrível as perguntas que vocês mandaram para mim lá. Tava até difícil de selecionar. Eu acho que até que eu selecionei demais, mas a gente tem tempo para isso, tá? E eu vou ler aqui as perguntas e vou responder para vocês, tá bom? Qual o nível de agressão da pele? Pode causar lesões mais graves fazendo a despigmentação? Então, é difícil falar para vocês qual é o nível de lesão, entendeu? A lesão, ela é superficial, tá? Na verdade, não é nem tão difícil assim, se a gente parar para analisar, ela tem que ser superficial. Não pode ser profundo, porque você está despigmentando com um dermógrafo e uma agulha e você vai colocar um ácido. Então, você trabalha com a ponta da agulha, né? É difícil eu te falar em relação à agressão, assim, intensidade dessa agressão quando ela é forte. Ela não pode ser forte, tanto que eu não uso nem anestésico. Já dei a deixa para vocês aqui na live, tá? Então, super superficial para colocar, para fazer uma despigmentação química, tá? Então, essa lesão, ela é controlada, ok? E o nosso ácido vai fazer o processo que ele tem que fazer durante os 30 dias de reparo tecidual e acabou, tá? Então, lesões muito profundas, se isso acontece, tá errado, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que você tem que aprender a fazer uma boa técnica de despigmentação. Porque se você não faz uma boa técnica ou usa produtos de origem duvidosa, você pode gerar cicatrizes e também queimaduras na sua cliente.
Então, o ideal é que você aprenda a fazer com alguém que tenha domínio de cosmetologia, domínio de pele, tá? E da técnica em si. O grande segredo da despigmentação, gente, é paciência. Não adianta você achar que você vai pesar a mão, que você vai acelerar esse resultado, que você só vai acelerar uma lesão grave, tá? Então, não adianta trabalhar com despigmentação na pressa. É paciência, mas o resultado vem e é gratificante no final. Você transforma o olhar da pessoa, tá? Quando você tem um pouco mais de paciência, você tem diálogo com a sua cliente, você explica para ela que é dessa forma. E quem quer realmente fazer um processo de correção não se importa com isso, né? Se ela sentir confiança em você, se você tem o poder da palavra, se você mostra que você sabe fazer, a cliente não se importa com isso, tá? Como neutralizar uma sobrancelha que ficou cinza em diabéticos? Pergunta da Ju Oliveira aqui. Então, para neutralizar, você vai usar as cores complementares e vai fazer um processo de micropigmentação como você já sabe. Você só precisa trabalhar com a cor complementar. E, sendo diabético, você vai tomar os mesmos cuidados que todo mundo já está cansado de saber que tem que tomar na micropigmentação. Um diabético com a glicemia descontrolada, a gente não pode fazer, porque a gente sabe que a cicatrização desse cliente é comprometida, né? Então, não tem condições da gente fazer uma micropigmentação, uma despigmentação numa pessoa diabética que esteja totalmente descontrolada, tá? Então, assim, você neutraliza uma sobrancelha com cor complementar, seja no diabético ou não. O diabético você só tem que prestar atenção nisso. Você não vai fazer se ele está totalmente descompensado, tá? Isso é contraindicação de micropigmentação. Quem pode fazer despigmentação? Como avaliar? Aí eu não entendi, essa pergunta aqui foi da Priscila, eu não entendi se ela quis dizer quem pode fazer em relação a profissional ou a cliente, mas eu vou responder como se fosse cliente, tá? Porque no final eu vou falar sobre essa questão profissional. Quem pode fazer a despigmentação? Qualquer pessoa que chegue para você, que depois que você fez a anamnese, ela se enquadra, né, ali, fez as suas perguntas clínicas, você analisou a parte física dela aqui, né? Você analisou, tá tudo ok, você pode fazer, né? Aquela cliente que tem queixa de correção, de cor, né? Correção de cor e correção de design. Então, a cliente chegou para você com essa queixa, você faz a anamnese. Tá apta a fazer? Você pode trabalhar com a despigmentação, tá? Como que a gente avalia? Primeira coisa que a gente vai avaliar para fazer uma despigmentação é design, né? E depois o grau de saturação dessa sobrancelha, pra gente saber se a gente despigmenta ou não, ok? Isso no curso eu fiz uma aula incrível para vocês, gente, sobre isso, porque para vocês saberem exatamente como que vocês vão fazer a anamnese e como que vocês vão avaliar para tomar essa decisão, porque essa decisão não sou eu que vou tomar para vocês, é vocês, então vocês já têm que aprender isso no curso, né? Porque a sua cliente está ali na sua frente, ela precisa saber agora, e aí, você vai fazer ou não vai? O que você vai fazer em mim? E aí você tem que estar preparado para responder para ela. Você não pode, eu vou pensar e depois eu te falo. Enquanto você vai pensar e para falar, ela já procurou outra pessoa, né? Então você tem que ser treinado para isso. Por isso eu fiz uma aula dessa e coloquei dentro da plataforma de estudos para vocês, tá? Pode fazer despigmentação na sobrancelha toda? Pergunta da Xandinha. Pode. Pode só em um pedaço, pode nela toda, tranquilo, tá? A despigmentação é feita com laser. A gente pode trabalhar o processo de despigmentação com ácido, com laser e com eletrocautério, tá? Que são os métodos mais conhecidos e mais usados atualmente. Essa foi a pergunta da Natália. É possível fazer fios em quem fez a antiga sobrancelha definitiva após a despigmentação? Gente, como que eu faço? Pensa numa parede preta. Agora eu vou lá com a minha tinta marrom fazer fios. Você acha que vai realçar? Então, primeiro você tem que analisar. Você não pode sair querendo fazer fios. Primeiro você tem que analisar. Tá com muita saturação? Então despigmenta, tá? Chegou numa cor que ficou fantasia, temos que neutralizar. E como que você neutraliza uma sobrancelha que tá com técnica de esfumado com fios? Vai ficar partes sem neutralizar. Então, só uma outra esfumada por cima, mas aí você faz uma técnica de esfumada bem feita, puxado mais pro natural, né? Então, não adianta você querer falar para o seu cliente, eu vou fazer fios que vai dar super certo. Fica ali no dia. Depois de 30 dias, esfuma tudo.
Então tem que prestar atenção até nesse tipo de técnica que você vai escolher. Normalmente quando a gente trabalha despigmentação e neutralização, correções, fios, é muito difícil. Não é impossível, vai ter casos que vai dar pra gente fazer um fio a fio e que ele depois de 30 dias vai ficar ok. Mas alguns casos não tem como, tá? Calma aí que eu tô tentando entender a minha letra, gente, calma aí. Todas as sobrancelhas podem neutralizar? Se o design tá bom e só a cor tem que mudar. Ah, tá. Então, olha só, o design tá bom, né? Só tem que mudar a cor. Todas podem neutralizar? O que você vai analisar nesse caso? Tá muito saturado? Tá um azul muito violeta, muito azul? Entendeu? Então, se tiver muito, eu sempre indico despigmentar primeiro, porque senão você só vai colocar mais pigmento ali. Entendeu? Você precisa limpar um pouco o compartimento para colocar mais pigmento ali, ok? A cliente já tem uma micro, ela é morena e está rosa, mas já faz tempo que ela fez. Qual cor corrige? A cor complementar, gente. Então, normalmente a gente corrige aí com pigmentos que tenham um fundo esverdeado, para fazer essa neutralização, ok? Então, são as cores, a gente vai trabalhar com neutralização como as cores complementares, ok? Não sou micropigmentadora. Eu posso fazer correções? Então, essa questão de você não ser micropigmentadora, você ser só uma design e fazer uma correção, não convém, do meu ponto de vista, né? Porque assim, pra gente consertar alguma coisa, a gente precisa saber fazer do zero. Como que você vai consertar uma micropigmentação se você nunca micropigmentou, né? Então, por isso que no meu curso de micropigmentação de sobrancelhas, eu não ensino despigmentar e neutralizar, porque primeiro você tem que aprender a fazer, para depois você consertar, né? E saber, estar preparado para lidar com diversos tipos de situações. Você precisa saber fazer um bom design, né? Trabalhar na camada correta, entregar um resultado bonito cicatrizado, entendeu? Então aí que você vai trabalhar com as técnicas de correções. Existe um momento da nossa profissão que exige isso da gente, a gente aprender a trabalhar com isso. Isso não impede você de começar já estudando sobre isso, né? Mas eu sempre aconselho, faça correções quando você já estiver preparado, porque você precisa entregar uma sobrancelha mais bonita e não levar um outro problema para sua cliente, tá bom? Então, assim, é uma coisa do meu ponto de vista e que eu sempre aconselho, porque eu sou sempre muito sincera com as minhas alunas, né? Então, se você ainda não está preparada agora, talvez você esteja daqui 6 meses, né? E por aí vai. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão ao vivo comigo que já estão preparados para fazer uma correção, tá? Então é isso. Selecionei essas perguntas aqui para vocês. Eu vou abrir aqui os comentários. Vou dar a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas também, tá? Para daqui a pouquinho a gente continuar. É? A gente tá vendo aqui, gente, a respeito do sorteio, tá? Por quê? Não sei, vamos ver. Gente, vocês têm alguma pergunta? Só manda um coraçãozinho. Podemos despigmentar fio a fio? Podemos, tá, Cristiane? Podemos sim. Anne, você para dar aula de micro, os cursos de micropigmentação eles são considerados livres, né? Então, assim, não existe um órgão que regulamenta os cursos livres de micropigmentação. Você precisa ter bastante experiência, né? Ter resposta para os seus alunos, porque a gente recebe pergunta de tudo quanto é tipo, né? Então, a gente tem que estar preparado, ter um pouco mais de experiência para a gente poder dar aula, tá bom? Eu já tenho uma carga de conhecimento aí de 10 anos, né, gente? Porque eu já estudo essa parte de fisiologia, anatomia já há muito tempo, né?
Então, assim, junta com tudo isso, então por isso que eu acabo dando vários tipos de cursos para vocês, tá? E devido também a uma formação um pouco mais profunda que eu tenho, mas não necessariamente as pessoas precisam ter a mesma formação, ok? Basta você ter bastante conhecimento e saber responder pelo menos 90%, 80% das perguntas dos seus alunos, né? E estar em constante aprendizado. Gente, vamos lá. Nossa, muito comentário. Aguenta aí, vamos ver aqui. Tá indo não? Carregou mil. Tem uma cliente que gostou do design, mas achou a cor escura. O que fazer? Você pode despigmentar, tá bom? De repente, poucas sessões de despigmentação vai resolver a situação dela, ok? Eu indico, gente, todos os fornecedores do meu curso, inclusive de alguns sabonetes especiais que eu trago da estética, tá? Eu tenho um protocolo de preparo de pele top que eu ensino, então eu passo numa lista de fornecedores esses fornecedores para vocês, tá bom? Porque tem fio a fio que esfuma. Será que é o pigmento? Normalmente o problema está entre a pele do cliente e o indutor manual ou o dermólogo. Normalmente é o profissional mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem que olhar o quê? Qual é a angulação que você está trabalhando? É a primeira coisa. Está trabalhando a angulação correta? Depois veja a velocidade do seu dermógrafo, veja se ele trepida muito. E uma outra questão também que não tem nada a ver com técnica e nem com você, profissional. A pele do cliente. Tem pele que ela tem a tendência mesmo a esfumar mais, tá? Principalmente as peles oleosas. Não é que não dê para fazer fios em peles oleosas, mas são peles que têm uma tendência maior a esfumar. Já fiz design brow lamination com você e micropigmentação. Eu tô vendo que tem muitas alunas minhas aqui. Muito legal, gente. Olha só que legal. O que a Vanusa tá falando aqui? Eu vou ler um elogio. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado também. Bruna, ela tá respondendo alguém. Bruna, comecei a fazer as minhas micro e as clientes estão amando o resultado. Você é uma super professora. Amei os últimos cursos que fiz com você. Parabéns por nos proporcionar algo novo. Muito de nada, Vanúzia. Obrigada a você por confiar em mim, tá? Então, quantas sessões é necessário quando está cinza? Nunca vamos saber responder isso, tá? Nunca. A gente não pode ser que uma, duas, pode ser que um pouco mais, não sei, tá? A despigmentação química tira toda a despigmentação? Dificilmente tem um método que tira tudo 100%, tá? Não é só a química, não. Tem um fornecedor sim, gente. Eu indico o fornecedor para vocês, tá? Dentro do curso. Todos os meus cursos são assim, ok? Eu indico os fornecedores porque fica mais fácil. Para vocês que ainda não compram certos tipos de coisa, vocês se sentem mais confiantes, né? Porque sabem que eu compro ali, então fica mais fácil para vocês. Tô tentando entender um comentário aqui, gente. Calma aí. Tá. Não entendi muito bem. Ah, tá. Se a técnica de despigmentação do curso é ácida, sim, é ácida e eu ensino para vocês a trabalhar com os blends de ácidos industrializados, tá, gente? Vocês vão entender o que é isso dentro do curso.
Arlete, você precisa corrigir suas sobrancelhas? Vem aqui, Arlete. Então, a Alaine, o que acontece? Ela tá perguntando aqui pra mim, gente, ó, dá pra saber quantas sessões são necessárias na avaliação? É um pouco imprevisível, gente. Tudo que a gente faz em relação a corpo humano é um pouco imprevisível. Eu já fiz despigmentação que eu achava que eu ia demorar mais e demorei menos. Eu já fiz despigmentação que eu demorei mais sessões do que eu imaginei. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma média, né? De 3 a 5 sessões a gente pode estar fazendo. Mais do que isso, a pele começa a ficar também muito sensível. Aí, então, ou eu paro ou eu dou um intervalo maior de cada sessão, tá? Porque sensibiliza muito a pele. Fica fininha. Tô ansiosa para fazer o curso, já vou imprimir a apostila. Tá bom, isso aí, eu sempre falo, tem que começar pela apostila. Parem de preguiça, vamos ler as apostilas, porque a apostila completa o curso, tá bom? Eu sou professora Caxias, que fala, né? Tem professor Nutella e tem professor Raiz. Eu sou a Raiz, porque eu puxo a orelha de vocês, tá bom? Apesar de ter cara de Nutella, né? Eu não sou, não. Eu sou brava. Eu brigo com vocês. Brigar no bom sentido, né, gente? Eu puxo a orelha de vocês. Eu falo, ó, tá errado, não faz isso não. Não, gente, olha só. Por que a gente não pode fazer o retoque antes de 30 dias? Os estudos mostram pra gente que o processo de recuperação total da pele gira em torno de 28, 30 dias. Então a gente arredonda para 30. Você quer fazer antes, faz 28 então, tá? Tem estudo que comprova. Antes disso, não. E outra, quanto mais fina é a pele, quanto mais madura é a pele, mais demora para se renovar, mais demora para poder concluir todo esse processo. Então, o ideal é que quanto mais madura, né, ou seja, quanto mais idade tem essa pessoa, mais a gente dê um intervalo aí do tempo de reparo tecidual, tá? Então, nunca faça o retoque antes dos 30 dias, ok? Qual cor eu uso para neutralizar? Depende, que cor que você está enxergando. Você vai usar as cores complementares, você vai se basear naquilo que você está vendo e pegar a cor complementar e neutralizar, tá bom? Peraí, como é que é? Fiz uma micro shadow usando a agulha de uma ponta e a cliente me disse que achou que ficou muito clara depois da cicatrização. O que pode ter acontecido? Ou você pode ter escolhido uma cor clara realmente para ela, ou realmente houve uma expulsão maior do que o esperado de pigmento da pele e acabou ficando mais clarinha. Mas, gente, vamos pensar sempre pelo lado positivo de ficar claro. A gente tem a opção de escurecer sem ter que passar pelo processo de correção. Entendeu? Então eu vejo muitas alunas assim, às vezes, não tá fixando, tá começando e quer que fixa, né? Não é bem assim. Você demora um tempo para calibrar sua mão, você demora um pouco para poder entender o que é a pele, entender o que você tá fazendo ali. É aquilo que eu falei, não fala mal do erro dos outros, não, porque quando a gente tá começando, a gente faz muita coisa errada, né? Então, assim, demora um tempo até a gente compreender todo o processo. É muita coisa envolvida. Vocês estão pensando o quê? Se eu quiser falar assim para vocês, eu vou fazer um outro curso de micropigmentação, eu faço um curso completamente diferente, porque é muita coisa envolvida. Então, por isso que eu sempre falo nos cursos, continuem estudando, não parem por aqui, tá? Então, analisa. Às vezes eu fico rindo porque a aluna me pergunta, o que pode ter acontecido aqui? Tem tanta coisa envolvida, né, que pode ter acontecido e eu não posso dar uma certeza, porque tem que analisar uma série de coisas. Então, nesse caso, se ficou clara, analisa, tá? Talvez possa ter ficado também muito superficial, tá? E aí expulsou um pouco mais e ficou só aquela sombra, ok? Então, assim, pensa pelo lado positivo. Se ficou claro, tem como você fazer um retoque e escurecer na medida do possível, tá? Nossa, gente, quanta pergunta.
Tá. Doutora Raquel, estou estudando muito. Infelizmente fiz o curso de despigmentação antes de te conhecer, mas estou ficando fera em seus cursos. Em breve estarei iniciando no mercado. Que ótimo, que bom que o curso está te ajudando. Não sei qual foi que você fez. E assim que der, se você ainda precisar de alguma coisa na despigmentação e neutralização, mais adiante você pode fazer o meu também. Nunca é demais, né? Sim, ó, até agora foi a primeira pergunta, era a pergunta que eu estava querendo. A despigmentação dos lábios pode ser feita com ácido? Sim, tá? Vocês vão ver como que faz com a despigmentação labial. Como eu falei, né, no início, tem muita... Já está começando a aparecer pra gente muito problema de micropigmentação labial, em que a gente precisa trabalhar também a despigmentação para a gente melhorar design e saturação. Às vezes a cliente acha que ficou muito escura ou porque manchou, né? Então a gente precisa fazer aí um processo de despigmentação para ver se a gente ameniza um pouco, ok? Gente, vocês estão perguntando tanto que eu não estou conseguindo terminar de ler, calma aí. Ah, tá. Aham. Gente, essa questão da didática, né? Eu vejo que vocês comentam muito sobre a minha didática. Isso é uma coisa natural minha mesmo, tá? Eu quando eu vou fazer um curso para vocês, eu sofro muito, vocês não têm nem ideia, tá? Então, assim, eu sofro porque eu escrevo, aí depois eu estudo aquilo tudo de novo, porque vocês têm que me entender, eu não tô perto, né? Então, assim, por isso que vocês gostam tanto da didática. Mas, ó, é um trabalhão escrever um curso para vocês, hein? Que bom que vocês gostam. E eu gosto quando vocês me falam, porque aí eu vejo que realmente funciona, tá?